Mais uma vez, bom dia a todos, a quem chegou depois da primeira chamada, a primeira apresentação. Dentro de instantes, daremos início à palestra sobre orientações do Covid-19, coronavírus, com o Dr. Cláudio Roberto Gonzalez, formado em medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, infectologista, mestre em medicina na disciplina de alergia e imunologia da Faculdade de Medicina da USP, título de segundo tenente médico do Exército Brasileiro, pesquisador do Ambulatório de Imunologia e Alergia da USP, supervisor de equipe técnica do Ambulatório de Imunodeficiências Secundárias da Faculdade de Medicina da USP, supervisor técnico de equipe e supervisor geral do pronto-socorro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, proprietário e diretor clínica da empresa Imunoassessoria Médica e Consultoria em Infectologia, coordenador de equipe da infectologia e do Serviço de Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde do Hospital Santa Virgínia, SEMA, Hospital da Plástica e Hospital América. Então, eu convido aqui o Dr. Cláudio Roberto Gonzalez para iniciar a sua palestra. Então, bom dia. Então, como ele falou, meu nome é Cláudio, eu sou infectologista, né? Com o advento agora do coronavírus, a gente... Não está funcionando. Alô? Tá. Vocês ouvem pelo microfone aí. Tá. Então, o que eu estava comentando, com o advento agora do coronavírus, nós, na infectologia, acabamos tendo que estar em evidência por algumas obrigações, né? Então, a nossa ideia está passando para vocês uma ideia mais científica e menos espalhafatosa, vamos dizer assim, do que é a real situação do coronavírus no mundo, no país e em São Paulo, correto? Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele está indo aqui. Ó. Aqui ele não me obedece. Ó. Não, pode mudar. Eu peço para você mudar. Pode ser? Pode. Bom, então, o que nós temos que passar para vocês? Entenda o que você deve se preocupar, correto? Porque, às vezes, a gente se preocupa com coisas que não têm necessidade, né? Com achismos, e hoje é um momento em que a gente não tem todos os esclarecimentos sobre a doença. É uma doença nova, e, por isso, requer atenção, mas não temor. Certo? Então, o que existe entre o meio científico e nós aqui na população é a mídia que, às vezes, interpreta de uma forma, coloca de uma forma que, para nós que estamos assistindo, fica preocupante. Né? Não estou dizendo que a gente não tenha que ter atenção, não tenha que ter cuidados. Porém, o temor é irracional. Correto? Então, nós temos que ter racionalidade em tudo que a gente vai fazer nesse momento de surto e de pandemia. Vamos ver se ele vai. Vê o próximo, acho que é mais fácil eu te pedir. Bom, o Covid-19 ele chega para a gente primeiro com o nome de 2019 nCoV, né? Que era o New Coronavírus. Então, ele chega em dezembro de 2019, quando os primeiros casos começam a aparecer e ninguém sabia qual era a causa. Mais ou menos 3, 4 dias depois, a causa já foi conhecida, ou suposta, e deu o seu nome desse vírus de 2019 nCoV. O próximo, por favor. Antes da gente falar sobre coronavírus, nós temos que lembrar que existem muitas doenças, as zoonoses, que são doenças que trafegam, vamos dizer assim, entre seres humanos e animais. Então, são doenças que elas são transmitidas por animais e são transmitidas para os animais pelos seres humanos. Então, o próximo... Entre as doenças existem vírus, viroses que são zoonóticas, que podem passar de animais
para seres humanos, pode passar de seres humanos para animais e podem passar na cadeia depois de humanos para humanos. O que nós temos que ter em mente é que hoje nós vivemos num mundo globalizado, né? E que a natureza não foi feita para mundo globalizado. Então, durante milhares de anos, nós passamos por um processo de seleção natural, teoria de Darwin, onde o que garante a nossa identidade enquanto espécie, principalmente é o isolamento geográfico. Hoje, nós vamos de qualquer lugar para qualquer lugar em 12 horas dentro do globo. Então, isso faz com que qualquer situação que aconteça numa extremidade chegue a outra em um estalo de dedo. Em um simples voo, a gente traz de um lado para o outro. E nós temos que lembrar que, na infectologia, nós temos um conceito de que ninguém fica doente porque quer. A pessoa, para ficar doente, ela tem que poder ficar doente. O que quer dizer isso? Nós temos que ter uma bagagem genética que nos permita adoecer para determinadas doenças. Então, não é o simples fato de eu ter contato com uma doença que eu vou adoecer. Eu tenho que ter condições para que essa doença se manifeste. E isso é determinado como? Geneticamente. Por outro lado, né, mesmo que eu queira adoecer para algumas doenças, eu não vou conseguir, porque eu não tenho a bagagem para poder adoecer. Então, adoece quem pode e não quem quer. Dentro desse perfil, a gente vai entender o quê? Que durante a evolução, cada espécie, cada agrupamento humano, no caso, tem suas características genéticas de poder ou não ter algumas doenças. Então, nós vamos lembrar, lá na época da colonização, nós tivemos o quê? Tuberculose, que fez um estrago, porque transpôs a barreira geográfica, né? Tivemos o quê? A sífilis, tivemos a gripe. A gripe, por exemplo, dizimou aldeias e aldeias completas no Brasil no momento do descobrimento. Por quê? Porque os seres humanos que aqui viviam nunca tinham tido contato com gripe. E, durante o processo seletivo natural, eles não foram adaptados a conseguir conviver com a gripe. Correto? Na nossa situação coronavírus, nós estamos tendo o quê? Um vírus novo. Quem são as pessoas que vão poder adoecer nesse momento? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe como será o comportamento dessa doença perante populações diferentes. A gente sabe que ela começou lá na China e vem se propagando e apresenta comportamentos diferentes em cada população que vai chegar. Então, hoje, nós temos que ter a cautela e não trazer modelo de desespero de outras populações para a nossa. Nós não sabemos como ele vai se comportar aqui, num país tropical, no hemisfério sul. O que vai acontecer? Vai ser melhor ou pior? Imagina-se que seja melhor, porque é um país quente, a transmissão é mais difícil, porque nós não ficamos tão fechados. Lá eles estão no inverno, então vivem confinados por conta do frio, né? Então, isso traz uma preocupação maior. Então, a mensagem nesse primeiro slide é justamente assim. Nós temos hoje uma globalização, onde o transporte de patógenos de um lado para o outro é muito fácil, porém, nós temos populações distintas, condições climáticas, condições ambientais distintas. Perfeito? Eu só vou para trás. Fui eu ou foi você? Fui eu? Ótimo. Bom, aqui é um gráfico para a gente mostrar o quê? A quantidade de linhas aéreas que nós temos no mundo, onde a gente praticamente não tem nenhuma área do globo que não seja atendida por tráfego aéreo, por uma linha aérea. Então, eu posso ter acesso a qualquer local. Da mesma forma que eu tenho acesso, eu posso levar para qualquer local e posso trazer de qualquer local, qualquer que seja a doença. Agora sou eu. Uma preocupação muito grande quando a gente fala em doenças infecciosas é o quê? As grandes aglomerações. Nós vivemos em cidades grandes. Mesmo cidades pequenas possuem o quê? Aglomerações. Então, tudo que acontece em um indivíduo, muito facilmente se transmite para outros. Então, compete às autoridades, aos pesquisadores, entender a forma de transmissão dessas doenças para poder ver
uma maior preocupação ou menor preocupação com essas condições de aglomerações. Outro agravo bastante importante é o quê? A degradação do meio ambiente. Em ecologia, a gente sabe que não existe nicho vazio. Toda vez que eu tiro uma espécie, uma população de uma área, de uma estrutura qualquer, esta área, essa estrutura será ocupada por uma outra espécie imediatamente. Então, com tanta desgraça que a gente tem feito nesse planeta, é de se esperar que a gente mude as relações entre as espécies, porque muitas vezes a gente é exposto a espécies novas que a gente não tinha contato, ou essas espécies, para questões de sobrevivência, têm que mudar o seu comportamento, da mesma forma que nós mudamos o nosso comportamento. Daí pode surgir contato com espécies que nós não tínhamos, e entre elas bactérias, vírus, e que vão nos causar doença e que antes não causavam, e que antes a gente não via. É muito claro a gente ver isso com uma coisa que acontece aqui no nosso país. A malária. Por que o indivíduo que está dentro da mata não tem malária? E quando eu tenho uma frente de desmatamento, eu tenho malária? Porque eu destruo o nicho da copa, onde ficam os mosquitos, que se alimentam de sangue de macaco, e trago essa fauna toda que está lá em cima para a terra. Eles vão ter que comer. E quem eles vão comer? Quem está lá. Então, eles vão se alimentar do nosso sangue. Portanto, a gente modificou o nicho deles, modificou o ambiente deles, e a gente passa a ser mais vulnerável a ter a malária do que em condições diferentes, assim também como febre amarela, né? Então, a gente tem que estar bem ciente de que nós somos responsáveis por muitas coisas que acontecem nessa mudança toda. Outra situação preocupante é a falta do quê? De saneamento básico. Então, na falta de saneamento básico, eu vou ter, normalmente, o quê? Eu vou ter adensamentos populacionais, alteração do meio ambiente, certo? E a facilitação da transmissão de todo o patógeno que estiver transitando por aqui. Então, a falta de saneamento básico é outro fator que contribui para esse tipo de coisa que a gente tem visto. Contato com seres, com animais silvestres, seja lá por qualquer que seja o motivo, por pesquisa, por salvamento, por trazê-los como animais de estimação, faz com que o ser humano o quê? Se aproxime a organismos patógenos e possa haver, então, o contágio por esses patógenos que anteriormente não existiam. E aqui um particular lá da China, o que aconteceu com o coronavírus? A alimentação com espécies exóticas, silvestres. Então, se a gente for ver aqui naquele mercado de Wuhan, que todo mundo acho que ouviu falar, que tudo deve ter começado por lá, nós temos o quê? Nós temos macacos sendo vendidos para alimentação, nós temos aqui marsupiais, aqui nós temos répteis, uma grande cobra, e aqui nós temos um macaco super gigante que foi decapitado para poder servir. Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de ver um filme que rodou pela internet, rodou pelo WhatsApp, pelas redes sociais, alguém filmando como é esse mercado. Uma situação catastrófica, de higiene, de tudo. Então, eles têm animais vivos, animais mortos, então aparece eles abatendo gato, cachorro, flambando o cachorro para poder vender o animal para poder ser comido, como esses daqui, que estão flambados, está vendo? Estão sem pelo, porque eles flambam com maçarico. O sangue espalhado para tudo quanto é canto, as pessoas transitando, cortando com a mão, cortando com a mesma faca. Então, assim, uma coisa sanitariamente catastrófica. Então, isso foi um dos componentes que ajudou ao surgimento, que é o que se crê, do coronavírus. E imagina-se que, em algum momento, o vírus salta de uma espécie para outra, a outra somos nós, humanos, e passa, então, a fazer estrago, porque nós não conhecíamos esse vírus, né? Geneticamente, para a nossa defesa, a gente não conhece. Então, não temos capacidade imunológica para responder a um vírus novo, né? Nós vamos ter que aprender imunologicamente a lidar com esse agente novo. E, curiosamente, era um mercado o quê? De frutos do mar. Para quem imagina que surto é só o de coronavírus, é só para a gente cair do cavalo e ver que existem doenças emergentes e reemergentes acontecendo no globo terrestre, de doenças que a gente daqui, por exemplo, no Brasil, nunca nem ouvimos falar.
Nem nós, infectologistas, tem doenças aqui que não são do nosso dia a dia, porque ocorrem em outras populações, em outros países, em outros continentes. Então, são várias doenças emergentes e reemergentes que acontecem como surto no mundo simultaneamente. E a gente fica aqui achando que o coronavírus é o apocalipse, né? E não é como a gente tem que imaginar. Vez ele me obedece, vez não. Aí, joia. Quando nós estamos falando em doença, nós temos que lembrar que todas as doenças se comportam desta forma, como um iceberg. Então, nós temos uma ponta desse iceberg que é conhecida. Nesta ponta conhecida, que é a ponta que a gente chama notificada, por isso que, não sei se vocês têm ouvido falar, a obrigatoriedade de notificação da doença. Porque sem notificar as autoridades sanitárias, ninguém conhece o que está acontecendo. Se eu tenho aqui um coronavírus e aqui morro por ele, quem vai saber que eu tive coronavírus? Que atitude eu, enquanto a autoridade sanitária, vou poder tomar se eu não tenho o número? Eu não sei o que aconteceu. Então, a obrigatoriedade da notificação está justamente para a gente conhecer esta ponta do iceberg. Como toda doença, alguns morrem, outros ficam graves e a grande maioria tem manifestações clínicas leves, compatíveis com a sobrevida e sem nenhum problema. Inclusive, esses graves, parte deles também vão ter a sua recuperação e vão ficar normais como eram antes. Porém, nós temos aqui um contingente que é desconhecido, que são aquelas pessoas que podem ter a doença e não sabem que tem, que não têm sintomas, são portadores. Então, isso vai acontecer com quase todas as doenças infecciosas. A grande maioria não sabe, a grande maioria tem, a grande maioria passa, só que a gente não tem como saber, não tem como ter atitude em cima disso. Então, a gente vai trabalhar sempre com o quê? Com essa ponta conhecida e todo o modelo de precaução, modelo de tratamento vai ser estabelecido em cima disto. E, em cima disto conhecido, a gente tenta garantir o resto, né? Pode pôr o próximo. Esse slide agora, do dia 11 do Ministério, não sei quem teve acesso à coletiva que o ministro deu, ele colocou esse slide justamente para mostrar, né? Diferentemente daquele iceberg, esse iceberg aqui mostra o contingente de pessoas que adoeceram na China. Enquanto, nos outros países, ainda é minúsculo a quantidade de pacientes que adoeceram. Porém, no momento da confecção desse slide, nós tínhamos o quê? 113 mil indivíduos que tinham sido contaminados. 113 mil contaminados por uma expectativa maior de 1 milhão de pessoas que a gente não sabe que têm a doença. Correto? Então, toda a estrutura, toda a estratégia a ser tomada é sempre baseada nessas situações. O próximo, por favor, acho que é mais fácil. Então, vamos agora entrar no coronavírus em si. O que é o coronavírus? Então, o coronavírus é um vírus conhecido desde a década de 60, né? São vírus que causam infecções respiratórias em homens e animais. Eles são zoonóticos, então, como a gente falou lá no início, eles são transmitidos de animais para seres humanos e de seres humanos para animais. São vários coronavírus, não pensamos nós que esse coronavírus que nós vemos hoje é o único. E entre as espécies de coronavírus, nós temos 3 hoje conhecidas que são problema para o ser humano. Uma é SARS. Foi o que causou a gripe aviária lá no começo de 2002, 2003, mais ou menos. Mais ou menos 2017, de 14 a 17, nós tivemos quem? A MERS, que foi um coronavírus que se espalhou pelo Oriente Médio, né, com uma letalidade, que nós vamos falar o que é letalidade, porque todo mundo fala letalidade, às vezes esquecem que quem não está acostumado com essa taxa não tem a obrigação de saber. Então, nós vamos falar lá na frente o que é a letalidade. Mas uma letalidade de 34%. Coronavírus, hoje, tem uma letalidade de 2% a 3%. Alguém soube desse MERS? Não. Ele ocorreu lá no Oriente Médio, como nós vamos mostrar à frente, por conta de quê? Transmissão de camelo. É um coronavírus do camelo que passou para o ser humano, e de ser humano para camelo, e de ser humano para ser humano.
E foi uma preocupação muito grande, continua sendo uma preocupação muito grande. E alguém tem temor disso? Não, ninguém nem sabe que está acontecendo isso. Certo? Então, veja, muitas vezes o enfoque que a mídia dá, não estou dizendo que a mídia dê enfoque errado, mas a forma como expressa, a gente tem que lembrar que quem está escutando pode escutar da forma que quer também. Então, tem que ter muita cautela naquilo que se divulga. O próximo. Bom, coronavírus. Coronavírus é um vírus que tem uma coroa, esse amarelinho. Do latim e do italiano, coroa é corona, e por isso foi dado o nome dele de coronavírus, o vírus que tem uma similaridade a uma coroa. Então, pelo aspecto morfológico dele, ele recebeu o seu nome. Pode ver o próximo. Como nós falamos, quando a gente fala de coronavírus que causam doenças, nós temos hoje no ser humano 4 que podem causar doenças, mas são doenças leves. Todos quadros respiratórios e doenças leves. 3, porém, SARS, MERS, que nós falamos, e o 2009 nCoV, que é o Covid-19, são os únicos 3 coronavírus que podem trazer preocupação para o ser humano. Todos eles vão levar o quê? A uma síndrome respiratória aguda grave, que é uma insuficiência respiratória, e que pode, inclusive, levar à morte. A grande maioria das pessoas vão ter um quadro gripal comum, que não tem como diferenciar de nenhum deles. Mas todos podem levar à síndrome de angústia respiratória grave. Então, sempre existe uma preocupação. Junto a estes, nós temos o influenza HN1, que é outro grupo de vírus, que, para monitorar isso, o país tem 114, se eu não me engano, unidades sentinelas espalhadas, onde eles fazem exames constante, frequente, de todo mundo que tem um quadro gripal. Para quê? Para poder mapear como anda essa situação inicial, isso aqui é novo, né? Mas esses daqui, mais influenza, dentro do território nacional. Então, em cima desse mapeamento, desse monitoramento que é feito, é que eles sabem se isso vai virar um surto ou não, se isso vai ter uma consequência maior ou não, e com que velocidade isso está se espalhando pelo país. O próximo, por favor. Então, voltando ao coronavírus, é o quê? Ele causa um quadro respiratório, o próximo, pode ser o próximo. 2002 nós tivemos a SARS, o próximo, cuja relação de transmissão era morcego com mamíferos, outros que não ser humano, e aí chega no ser humano. E, curiosamente, esse tráfego aqui não acontecia. Então, o vírus precisava ter outras espécies que eram contaminadas e deles chegavam ao ser humano. O próximo, por favor. 2012 e depois até 2017 tivemos o quê? MERS, o próximo. Como nós já falamos, quadro respiratório, o próximo, por favor. Onde a relação era com o quê? Com camelos. Então, também coronavírus nessa situação. O próximo. E aí chegamos em 2019, chega quem? Chega o 2019 nCoV. O próximo, que no dia 18 de fevereiro, depois de estabelecida a relação entre este novo coronavírus e a síndrome respiratória grave que estava sendo observada na China, ele recebe, então, o batismo Covid-19, que é o que nós vamos falar agora daqui para frente. Covid-19. Ok? Próximo. Bom, rapidamente, o histórico do que aconteceu, que é interessante a gente ver como é feita a pesquisa, como é que são feitos os alertas dentro da saúde. Então, vejam, dia 31 de dezembro, a China observa o quê? Algumas pneumonias cuja a causa, a etiologia, era desconhecida na cidade de Wuhan. Dia 3 de janeiro, com 44 pacientes nessa condição, eles resolvem o quê? Comunicar à Organização Mundial de Saúde, certo? E, no levantamento epidemiológico, eles viram que o quê? A totalidade desses indivíduos trabalhavam no mercado de frutos do mar, que a gente mostrou a foto lá atrás, e que tinham contato com o quê? Com animais vivos, entre eles outros, silvestres ou criados, como cão, gato e assim por diante. E ele chamou a atenção. Por que essas pessoas todas que tinham essa doença diferente tinham esse contato? Então, foram atrás disso. Dia 3 de janeiro, o gene já era totalmente o quê? Sequenciado. Então, já se conhecia
o conteúdo genético desse vírus que se imaginava estar relacionado com esses indivíduos. Em 7 de janeiro, a OMS anuncia o quê? A descoberta, então, do novo vírus, que era ainda o 2019 nCoV, correlacionando causa e efeito. Então, existe um vírus novo e que está aparecendo em todas as pessoas que têm esse perfil de doença desconhecida. Então, aí eles fecham causa e efeito nessa condição. 11 de janeiro, já é criado o quê? O PCR, que é o exame que a gente utiliza hoje para fazer diagnóstico, que é a única forma de certeza que eu tenho de saber se eu tenho um bicho ou não, é através do PCR, que depois nós vamos falar qual a necessidade dele de fazê-lo em massa. Né? Ele não tem necessidade de ser feito em massa. Então, ele tem um direcionamento principal para quê? Para investigação epidemiológica, eu saber o que está acontecendo naquela população. Porque eu, com exame positivo ou negativo, o tratamento é o mesmo. Se eu tiver que morrer ou não, a morte é a mesma, não muda. Então, o exame somente é para quê? Mapeamento, eu saber por onde anda a doença. E depois eu vou falar o que a gente faz para isso. Né? Então, continuando ainda, fizemos já o exame, temos já o exame, e no dia 18 de fevereiro ele é batizado como Covid-19. Daí para frente, a história entra por uma doença nova, um vírus novo, né, que já tem como ser identificado, e daí para frente pensar em vacina e tudo mais. O próximo, por favor. Então, resumindo, é uma nova cepa, é um novo grupo de vírus que não era identificado anteriormente e agora passa a ser identificado, causando doença em seres humanos. Existe, então, a preocupação de onde ele veio. Muito provavelmente, ele saltou interespecificamente, então, de uma espécie para outra, conseguindo atingir o ser humano. Como a gente fez aquela ladainha de Darwin lá no começo, nós podemos adoecer. Por quê? Porque não conhecíamos, a nossa espécie, a espécie humana, não conhecia esse vírus. Mesmo que ele seja um vírus antigo, e que só foi detectado agora, que isso não é a ideia é que ele tenha sido mutado, nós não conhecíamos. Então, não temos defesa contra ele. Um dos animais envolvidos é o pangolim. Não sei se todo mundo conhece o pangolim. O pangolim, infelizmente, é um mamífero que está à beira da extinção. É um mamífero que tem escamas, tem placas córneas, como um tatu, mais ou menos. Não sei se... Ele é cheio de escaminha, tá vendo? Ó? E ele é utilizado para quê? Como afrodisíaco e como as escamas, como medicamento para algumas doenças lá na Ásia. Então, ele é extremamente traficado. E, há uns 3, 4 meses atrás, a última apreensão que eles fizeram lá, eles conseguiram pegar 500 animais mortos que estavam sendo encaminhados para o tráfico para fazer esse tipo de coisa. Eu pude entrar num site agora, ontem, onde existe uma foto de traficantes de pangolim, onde eles têm, literalmente, uma montanha de escamas, onde as pessoas estão sentadas em cima da montanha de escamas. Então, a gente imagina o quanto não destruíram, estão destruindo essa espécie que está praticamente extinta. E como é prática deles utilizar esse animal, nesse animal foi encontrado o Covid-19. Então, imagina-se que ele possa estar relacionado, e vocês vejam que tem uma interrogação nessa transmissão. Perfeito? No próximo. Com relação à transmissão, então, o que a gente tem de certeza é que a transmissão ocorre o quê? Pelas vias aéreas, pelas vias respiratórias. O contato próximo, os contatos próximos, eles também têm uma possibilidade, e por isso a gente sabe que temos que manter o quê? De indivíduos que estão doentes, eu mantenho a distância de 2 metros, vamos aproximar, na realidade é 1 metro, é que existe uma mais de segurança nessa história. Eu não pego a doença. Então, se eu tiver com coronavírus aqui, nenhum de vocês vai pegar coronavírus. Exceção se eu me aproximar a menos de 1 metro. 2 metros por questões de segurança. Por quê? Porque é um vírus transmitido por gotículas. Gotículas são partículas grandes, maiores do que 5 micras, que são veiculadas pela fala e pela respiração. Entra aí a tosse e o espirro, que eliminam também essas gotículas.
Então, por serem partículas grandes, elas não conseguem transitar além de 1 metro. Diferentemente, como exemplo, que é mais conhecido, a tuberculose, cuja transmissão é aerossóis. São partículas pequenas, menores de 5 micras, e que o bacilo de Koch, que é o que causa a tuberculose, pode ser transmitido. Eu, com tuberculose aqui, posso comprometer quem está fora da sala. Por quê? Porque a partícula é tão pequena que ela consegue se permanecer em suspensão e caminhar pelo ambiente afora. Perfeito? Então, lembrando, o coronavírus é gotícula, ele cai a 1 metro de distância. Perfeito? Então, já tira o temor, como a gente vê algumas pessoas, né, que vão à rua e acha que tem uma pessoa com suspeita do outro lado da rua e que ela também está doente. Ela até começa a sentir sintomas, né, de tão desespero que fica. Então, nós temos que tirar essa irracionalização do racional. Perfeito? Nós temos que racionalizar as coisas. Então, ele só transmite através de partículas respiratórias e grandes, que não caminham além de 1 metro. Obviamente, se eu cuspir na minha mão e der a mão para alguém, eu já acabo com esse veículo de 1 metro. Eu já estou bypassando, quebrando a história. Perfeito? Bom, a transmissão indireta, ela não está clara. O que é a transmissão indireta? Eu estou falando e cuspindo aqui nesse microfone. Correto? A gente não sabe se alguém vier aqui tocar nesse microfone, vai pegar a doença se eu estiver doente. Porém, há modelo de outras doenças, como HN1, como SARS, como MERS. A gente sabe que estas podem ser transmitidas pelo contato com superfícies. O coronavírus aqui, o Covid, a gente ainda não sabe se ele pode. Então, a gente vai tomar todas as precauções a modelo dos demais. Perfeito? Então, o que a gente tem que vai trazer o primeiro terror? Ele pode persistir até 9 dias viável na superfície, neste microfone. Então, senhores, se eu tiver Covid, quem tiver que me falar aqui, só fale daqui a 10 dias. É a sugestão. Porém, a desinfecção com hipoclorito de sódio a 0,1, que é água sanitária, ou álcool a 70, feita a higienização desse material por 1 minuto, acaba com o vírus. E por que eu estou trazendo hipoclorito e álcool a 70? Porque são os saneantes que nós usamos dentro dos hospitais para fazer a higienização de todas as superfícies. Então, se eu vou lá com o meu esteto, faço ausculto em alguém, ao sair eu higienizo ele com álcool a 70. Tenha o paciente coronavírus ou não. É a prática que tem que ser feita. Eu higienizo a mesa, higienizo o piso, com hipoclorito ou outras substâncias, quaternário de amônia, e tem outras substâncias que também são ativas, mas que são eficazes em acabar com o vírus. Os dois estão aqui, por que não estão os outros saneantes? Porque esses dois nós temos na nossa casa. É para mostrar que é um bicho que pode ser eliminado com coisas que nós temos ao nosso alcance, dentro de casa. Né? O próximo, por favor. E uma preocupação, pode pôr o próximo. Aí. Com relação à incubação. A gente sabe que até 24 dias pode ocorrer a incubação. Porém, esse slide é do Ministério da Saúde também, onde ele mostra vários trabalhos que foram feitos nesse período, identificando os indivíduos que tiveram a doença e com quanto tempo antes eles tiveram contato com possível fonte doente. Este trabalho aqui, por estar setinha, eles estudaram 75.800 casos de coronavírus confirmado. E viram que o período de incubação ficou, vamos exagerar, entre 5 a 10 dias. Como existem casos de 14 dias, estudos que mostraram 14 dias, e veja, 11 casos só. Né? Aqui, 24 dias, que a setinha não deixa ver, mas também não chega a 2.000 casos. Fecha-se com uma possibilidade o quê? De 14 dias de incubação. Incubação é aquele período que fica entre eu entrar em contato com a fonte contaminante e eu apresentar a primeira manifestação. Porém, algumas pessoas podem não ter manifestação. Vocês acompanharam o terceiro caso, que virou quarto e depois ficou na dúvida se incluía ou não como notificado, daquela menina de 13 anos na Beneficência Portuguesa.
não sei se vocês viram a história dela, ela foi para a Espanha, esquiou, sofreu um entorse em joelho com lesão de ligamento, teve que parar em Milão para fazer a cirurgia, chegou ao Brasil, foi para a Beneficência Portuguesa com dor no joelho. E alguém falou, ela teve em Milão, vamos fazer o exame. E aí ela não teve sintoma nenhum e estava positivo. Então, nós temos que estar preocupados com o quê? Normalmente com as pessoas que têm sintomas. A modelo das outras doenças, normalmente quem transmite é quem tem sintoma. Então, por exemplo, o vírus da gripe, que é um vírus que nós estamos acostumados e convivemos com ele, muitas vezes você está com ele, você não tem manifestação nenhuma e você também não transmite. Então, a nossa grande preocupação é a partir do momento que o indivíduo tenha sintomas. E, por isso, a gente vai ver qual o período de incubação que ele tem, para ver se ele vai poder ter sintomas ou não. Então, isso foge um pouco do nosso racional, fora de controle de saúde pública. Por que a gente não aplica exame em todo mundo, então? Primeiro, temos a condição estratégica e econômica. Né? Se a gente for fazer exame para a população como um todo, nós não vamos ter água, não vamos ter comida, não vamos ter nada, porque o dinheiro vai ser destinado para esse fim único e exclusivamente. Então, nós temos que racionalizar a situação. Então, considerando que o indivíduo que é transmissor é aquele que tem sintomas, passado o período de incubação, se ele não teve sintomas, um abraço, ele não faz mais parte da preocupação para a saúde pública. Perfeito? Vê o próximo, por favor. E qual o quadro clínico da doença, do Covid? Febre, tosse, algumas situações de dificuldade para respirar, pode ter diarreia e transtornos digestivos. Quantas doenças nós não temos que causam exatamente isso? Não é? E se a gente for contabilizar ao longo de um ano, cada um de nós deve ter, no mínimo, 3 ou 4 situações dessa durante um ano. E não é Covid. Perfeito? Porém, naqueles casos que são graves, pode-se associar pneumonia, inclusive bacteriana, que seria uma pneumonia secundária à pneumonia viral. Podemos ter a síndrome respiratória aguda grave, que essa que é a preocupação, porque vai trazer uma insuficiência respiratória nesse indivíduo, e é através desta que ele pode morrer. Falência do rim e morte. Perfeito? E nós temos que lembrar isso aqui, né? Que a maioria não tem grandes infecções, né? Varia, pode pôr o próximo que ele já vai mostrar, varia a sintomatologia do quase nada para o quase tudo, que é a situação de angústia respiratória. Porém, nós temos o grande contingente de pessoas que vão ficar aqui, 80% da população que pegar Covid vai ter sintomas graves que às vezes nem sabe que teve, e alguns poucos, 20%, vão cair aqui. E desses 20%, nós vamos ver lá na frente, a preocupação são com pessoas maiores de 80 anos e pessoas que têm comorbidades. Nossa, que vírus malvado! Quer dizer, ele só pega quem tem mais de 80 anos e quem tem outras doenças associadas? Sim, como qualquer outro vírus. Então, ele não traz para a gente nenhuma novidade. A única coisa é que, para a população que não lida com isso no dia a dia, ela acha que isso é uma novidade. Mas a gripe é exatamente igual. A gripe mata mais do que ele. Na mesma condição. Por isso que nós vacinamos todo mundo no primeiro semestre do ano contra a gripe. Quem são as pessoas de preferência a serem vacinadas? Profissional de saúde, idosos e quem tem comorbidades. Por quê? Porque são o alvo da doença. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, estamos mais vulneráveis à Covid do que qualquer membro da população. Quem tem 80 anos, ou além de 80 anos, também tem essa fragilidade. Então, nós temos que racionalizar os nossos cuidados, as nossas ações, em cima dessas vulnerabilidades. E não gastar nossa energia com transtorno neurótico, de a gente estar desesperado que as coisas estão acontecendo. Não, porque a natureza sempre foi assim. As outras doenças também são assim. O próximo, por favor. Só volta um pouquinho, só para eu lembrar. Isso que nós estamos falando aqui, acabamos de falar.
a maioria apresenta doença leve, aproximadamente 20% doença grave, e o grande comprometido é quem tem comorbidades e tem uma idade maior. Obrigado. Então, resumindo, a doença causa febre, falta de ar ou cansaço, tosse seca, dores no corpo, congestão nasal, coriza ou corrimento nasal, dor de garganta e diarreia, como qualquer outra. Pode falar. Só uma coisa, deixa eu falar. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, interrompa na hora, porque você pode trazer a dúvida para os outros. Se eu estiver dentro do raciocínio, eu só falo um minutinho, acaba o raciocínio e a gente faz. Obrigado, viu? Como qualquer gripe. Você pode ter febre a cada 3 horas, você pode ter febre uma vez no dia só, né? Então, ela não tem uma curva específica. Ela vai ter o comportamento de uma febre gripal, né? E isso depende muito do indivíduo. Então, tem indivíduos que têm febrão e tem indivíduos que têm 37,8, 37,7. E, às vezes, o cara que tem febrão está pulando o carnaval e o cara que tem 37,7 está na cama porque não aguenta de dor, de mal-estar. Então, isso é muito pessoal. Não é a temperatura que define, é a insuficiência respiratória. Porque isso que a gente vai falar aqui na frente. Todo problema é a angústia respiratória. Aquele indivíduo que tem febre, dor de garganta, qualquer sintomas desses, que não tenha esse cansaço como insuficiência respiratória, ele vai ficar na sua casa. Ele não precisa nem ir no hospital fazer diagnóstico. Essa é a recomendação que o Ministério dá. Porque, senão, o que vai acontecer? Qualquer febre vai para o pronto-socorro. Nós vamos inviabilizar, dentro de saúde pública, o tratamento de qualquer outra doença que não suspeita de Covid. Porque vai cair na neurose, né? Todos vão sair correndo, querendo achar que vai fazer seu diagnóstico. Não é para ir para o hospital. No filme que o Davi Uip fala, que estava apresentando para vocês, que nós vamos apresentar ele aqui, porque ele tem uma coisa importante, que são os fakes, ele fala muito bem. Você não vai procurar o serviço de saúde se você não tiver falta de ar. E falta de ar, veja, a gente tem com qualquer gripe. Você fica cansado. Agora, você não vai entrar em angústia respiratória, que você vai ficar desesperado, não consegue nem caminhar, numa gripe comum. Só quando você tem angústia respiratória. Esse é o momento, você vê que essa falta de ar começa a progredir, independente de febre, independente de coriza, aí você vai ao posto de saúde. O atendimento de saúde, não o posto de saúde, né? Você vai ao atendimento de saúde. Eu queria fazer uma pergunta. Quem fala que eu não estou enxergando? Opa, desculpa. É que, assim, desde o começo que eu estou acompanhando essas notícias, sempre tenho essa dúvida. Como que a gente vai agir com essa responsabilidade de achar que eu posso estar com Covid-19, mas eu não quero transmitir para ninguém, principalmente para os meninos que estão no centro e tal, mas não ir no médico, ou a gente precisa do atestado. E os médicos também que a gente procura, tal, quando a gente vai com um quadro semelhante ao que o doutor mostrou aí, você não sai de lá com atestado de 15 dias, o período que estão dizendo para a gente, olha, fique em casa, não vai aí contaminar os outros e também vai ficar em repouso e tal. Então, como que a gente vai bater a nossa realidade de trabalhador, que precisa apresentar um atestado, com aquilo que a OMS está aconselhando, entendeu? Nós estamos tratando de uma cultura ocidental. Veja, independente de Covid ou não, eu posso ter um H1N1. Eu posso ter uma influenza normal, uma gripe comum, que, se eu transmitir a alguém, pode matar aquele alguém e a mim não causa nada. Então, dentro da nossa cultura ocidental, a gente só vai fazer proteção para autoproteção. Na cultura oriental já é diferente. Eles põem a máscara quando eles estão doentes para não passar. Então, dentro do que você perguntou, como é que você vai fazer quando você tem um quadro gripal para preservar terceiros? O uso da máscara normal, a máscara simples. Por quê? A gente sabe que com a máscara simples, nós vamos falar à frente, você não transmite. Correto? Agora, dentro da nossa cultura, eu quero saber, dentro da sua unidade, você vai chegar de máscara, mas nem a catraca vai deixar você entrar. Por quê? Por uma questão cultural nossa. Né? Então, o que é obrigado a fazer? O isolamento social. Você vai tirar esse indivíduo da casa dele, do trabalho, deixa ele dentro da casa dele,
sem sair. E me diga uma coisa, a partir do 5º dia, a sua gripe melhora. Você não vai trocar aquela sandalinha que você comprou no shopping e que vai aproveitar o dia que você está em casa para poder fazer a troca? Vai. Por quê? Porque culturalmente a gente não é regrado, a gente não obedece. Não sei se vocês tiveram a notícia de um indivíduo na China que saiu de isolamento social, ele foi abatido. Por quê? Porque é risco à coletividade. Ele foi abatido. Equivale a ter saído com uma arma dando tiro para o alto. Ele poderia pegar alguém que poderia morrer. Ele foi abatido. Na nossa cultura, isso não é cabível. Como não é cabível as pessoas aceitarem alguém com a máscara do lado, porque vai todo mundo, não vão nem falar bom dia para você, e vai ficar acho que uns 20 dias para te cumprimentar de novo. Então, a gente tem que conviver com aquilo que é cientificamente correto e com o que a nossa cultura permite fazer, né? Então, a sua resposta cientificamente, se você tem um sintoma respiratório, você vai usar uma máscara de proteção para proteger terceiros, e dessa forma, você garante que você não passa a ninguém. O que vai acontecer com você, independe de você usar a máscara ou não. Porque se você puder ficar doente, como a gente falou lá no comecinho, você vai ficar doente. Se tiver que morrer por causa disso, vai morrer por causa disso. Certo? Mas você quebra a transmissão. Então, imagina, se você pegou um Covid e você está doente, usando a sua máscara, porque está com Covid, você só pegou porque alguém que adoeceu não usou a sua máscara e passou para você. Então, nós temos que trazer aqui para a comunidade o quê? A responsabilidade coletiva no sentido de transmissão. Só nós podemos controlar isso. Não é o Estado que vai controlar isso. Não tem como o Estado controlar. Então, ou a gente se imbui de que as boas práticas de higiene e a precaução é a forma de combate, ou nada resolve. Nem tuberculose, nem febre amarela, nem malária, nem dengue, nem nada. Perfeito? Não sei se eu deixei claro o que você falou. Não, e nem trocar sua sandalinha. Conte. Bom dia, doutor. Levante a mão, porque eu fico perdido. Uma dúvida. Alô? Deixa eu te pedir um favor. Você quer só pegar água, só para beber um pouquinho? Está aqui atrás, ó. Alô? Por favor. Você aproveita a pergunta, senão daqui a pouco eu estou sem voz. Uma dúvida em relação à máscara. Se eu sou assintomática, mas sou transmissora, eu não consigo entender essa situação da máscara. A gente ainda não tem a informação plena, muito obrigado, de não ter sintoma e ser transmissor. Nós estamos falando a modelo de outras possibilidades de doenças, a gente imagina que possa haver alguma transmissão. O que a gente sabe que nessa condição, nas doenças em que o indivíduo é transmissor, quando está assintomático, a transmissão é praticamente zero, muito pequena. Então, aquilo que eu falei, nós temos que racionalizar. Nós vamos ver um slide aqui à frente, que a Organização Mundial de Saúde soltou um documento no dia 27 de fevereiro, alertando pela falta de EPIs que vão ter no mundo, que já está acontecendo. No caso, por exemplo, de quem tem uma situação já comprometida pulmonar, no caso, um DPOC. DPOC. É prudente e viável que se use máscara? Não. Exceto se você entrar em algum local que tenha risco sabido. O Ministério não recomenda que seja utilizado máscaras sem estar em local específico. Não tem finalidade nenhuma, né? Então, a recomendação é não utilizar. Obrigado. Agora, se você vai visitar alguém que está doente, você vai entrar dentro do hospital, fazer uma visita, ou você trabalha numa situação dessa, aí sim você tem que usar. Obrigado. Nada. Doutor. A sua pergunta tem que ser destrinchada. O que significa... Ele pergunta, para que hospital o paciente deve se deslocar? Você me corrija se estiver errado. Caso o indivíduo esteja contaminado com o vírus. Então, vamos destrinchar. Eu até te interrompi justamente para não trazer confusão. Eu só vou saber se o indivíduo tem vírus depois que ele fizer um exame.
Lembra que eu falei que o PCR é a única forma de certeza de saber. Esse exame está levando pelo Adolfo Lutz 3 dias. Rede privada chega a 22 dias. Eu já estou são até aí. Então, eu não falo o indivíduo que está contaminado. Eu tenho que falar o indivíduo que tem sintoma respiratório. Porque ele pode ser o Covid, ele pode ser o HN1, ele pode ser a gripe, ele pode ser qualquer outro evento. Então, isso tem que estar claro. A gente tem que ter atenção para quem tem sintoma respiratório. Aí, quem tem sintoma respiratório, aí a tua pergunta, para onde ele deve ir? Tem alguma coisa mais? Desculpa, eu te interrompi, mas não tirei o teu raciocínio. O Emílio de Ribas de Guarulhos não é Emílio Ribas de Guarulhos, né? É a avenida que chama Emílio Ribas. Ele é o Padre Bento, não é isso? O nome do hospital é Padre Bento. Então, assim, se eu tenho um sintoma respiratório, eu sou sintomático respiratório, e eu não tenho insuficiência respiratória, eu devo procurar a UPA, AME, posto de saúde, e a depender da gravidade que eu tenho dos meus sintomas, nem ir para nenhum deles, ficar em casa. Porque gripe todo mundo tem. E nem todo mundo precisa, por uma gripe, estar dentro de um hospital ou ter uma assistência prestada médica. O cuidado. Se eu sou sintomático respiratório num momento de Covid, eu devo fazer o quê? Para proteger, no mínimo, os meus familiares, usa máscara dentro de casa. Somente eu. Não é colocar máscara em todo mundo. Não sei se você tem acompanhado nas mídias. A gente vê cachorro com máscara, gato com máscara, para zoar, obviamente, né? E você tem até estátua com máscara. Então, esse é o cuidado. Você só vai procurar assistência médica, qualquer que seja a unidade de saúde, se você tiver cansaço. Ou se você tiver uma dúvida muito grande, vai procurar, sem dúvida nenhuma. Não precisa ser especificamente nenhum serviço. Qualquer um deles. Por quê? Vamos agora passar da saúde pública para a saúde privada. Eu sou o dono de uma saúde privada. Eu sei que eu vou ter uma demanda e um custo, por conta de uma situação de pânico dessa, desgraçada. O que eu vou falar? Queridos, venham todos a mim e eu vou custear todos vocês? Não. Procure o serviço público, é óbvio. Mas quem está fazendo o diagnóstico? É o Einstein, Beneficência Portuguesa. Assim como Emílio Ribas, assim como o HC, assim como outras instituições. Então, a estrutura para tratamento de um Covid é exatamente igual para a estrutura de uma gripe num indivíduo de 80 anos com comorbidades que vai ter síndrome respiratória. Você não trata o Covid, você trata a síndrome respiratória. Você vai dar suporte respiratório para esse indivíduo, para que ele possa suportar aquela fase que o seu pulmão está inflamado, até ele conseguir respirar por si. Então, não importa se é Covid, se é MERS, se é SARS, se é gripe, não importa. O tratamento e o diagnóstico é igual. Lembra que eu falei lá no início? O PCR ele tem interesse epidemiológico, clínico nenhum. Ninguém vai depender do seu exame para te tratar ou para te internar. Vai ser o seu cansaço que vai me obrigar a te internar, independente do que você tenha. Agora, por que eu devo saber epidemiologicamente se você tem Covid? Porque eu tenho que pegar o seu familiar, eu tenho que pegar a sua empresa. Então, é outro perfil. Não sei se eu consigo transmitir essa ideia, porque para a gente é uma coisa bem clara essa diferença. Para a população, isso não é tão claro. Ele se sente seguro quando ele faz um exame e no papel fala é ou não é. Agora, ele pode ter o papel dizendo que não é e ele morrer porque ele tem uma gripe e morre por isso. Então, o quadro clínico, a insuficiência respiratória, é que vai trazer a nossa ação, a nossa conduta. Deu? Obrigado. Eu tenho DPOC um pouco forte, assim, então eu sou mais propensa? Sim. Assim como você é mais propensa à gripe. A consequência de gripe. Como é mais propensa a HN1. Né? Então eu vou fazer uma brincadeira aqui só para você entender. Eu sou míope. Uso lente de contato. Se eu não tiver lente, eu sou propenso a tropeçar nesse degrau aqui, bater a cabeça e morrer na cadeira. Então, o que eu tenho que fazer? Usar minha lente como precaução para que eu possa não ter nenhum acidente. Você, como DPOC, o que deve fazer? Por exemplo,
vacinação de gripe. É uma coisa que vai lhe salvar, que vai lhe ajudar. Porque se você tiver um Covid, e nós vamos ver logo o próximo slide, falando da congruência de doenças que pode acontecer com o Covid, você não vai ter o H1N1 que você está vacinada, que vai potencializar o estrago que o Covid poderia fazer. E às vezes você vai sofrer, não digo nem morrer, mas vai sofrer pelo H1N1 e não pelo Covid, que facilitou o H1N1 nessa história. Então, todos nós, não existe um de nós aqui que não tem uma propensão maior ou menor para uma determinada doença. Lembra que nós falamos? Geneticamente, nós temos a nossa bagagem e nós podemos ficar doentes de determinadas doenças. Então, a saber, conhecendo a doença que eu tenho, vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, a deficiência que eu tenho, eu vou tomar cuidados para que eu não corra um risco maior. Salvei você. Então tá bom. Doutor, Oi. eu ouvi o pessoal perguntando em relação a nós funcionários. Eu gostaria de saber assim, um adolescente fica sintomático. Qual providência que vamos tomar para nos precaver também? Por quê? No nosso caso, podemos ir para casa, podemos ir para um hospital, pegar um atestado e ficar em casa. No caso dele, ele vai ter que estar lá. É um lugar fechado, onde tem que ter um funcionário. É obrigatório ter funcionário e vão ter outros adolescentes, por mais que isole. Como que podemos fazer para nos precaver, para que não vire um surto ali dentro? Bom dia, pessoal. Meu nome é Fabiana, eu sou a gerente de Medicina e Segurança do Trabalho. Essa resposta eu vou interferir um pouquinho aqui na palestra, porque a diretoria executiva, juntamente com a GMST, a Superintendência de Saúde e a Gerência de Saúde, nós estamos criando protocolos que serão amplamente divulgados para todas as situações que a gente possa previr. Então, quanto a esse assunto, ao longo do dia, ou no mais tardar na segunda-feira, a gente vai estar distribuindo documentos, orientando referente à questão dos adolescentes e dos servidores. Então, mas aí eu quero saber a resposta pelo médico de que seria a mesma coisa se eu estivesse na minha casa, porque lá nós vamos estar com uma pessoa infectada também. Eu quero saber, em sentido assim, como que eu faço estando com uma pessoa infectada, uma pessoa doente, como que eu faço? Então, veja só. A sua dúvida, ela transborda uma ansiedade e um medo, correto? Essa dúvida começou a aparecer de fevereiro para cá. Qual era a nossa preocupação quando aparecia um menor que tinha um quadro respiratório antes de Covid? Nenhuma. E por que agora nós estamos preocupados? Porque nós estamos tratando a situação com uma particularidade de temor que não é necessário. Então, independente se ele tem diagnóstico ou não, ele tem um sintoma respiratório, vai ser tratado como todos os outros que tiveram sintoma respiratório. A lembrar que, se ele tiver Covid, ele tem chance de morrer de 2%. Se ele tiver H1N1, ele tem chance de morrer de 10%, 5 vezes mais. E até antes de fevereiro, eu não estava preocupado com isso. Por isso que no começo eu já trouxe o quê? O clamor de que nós temos que trabalhar com a racionalidade. Então, eu tenho alguém que está com sintoma respiratório, eu vou ter que seguir os protocolos para a situação de doenças respiratórias que as instituições estão estabelecendo, e cada instituição tem um particular. Eu, dentro do hospital, vou ter que tomar cuidados diferentes do que vocês tomam dentro da vossa instituição. Porque tem a população diferente, tem o local diferente, tem os recursos diferentes. Então, cada instituição, baseado no que o Ministério da Saúde está determinando, ela faz o seu protocolo de ação para poder agir. Então, em resumo, o mesmo cuidado que você tinha que ter quando o indivíduo tinha um resfriado lá dentro do hospital, da sua unidade, desculpe. Né? Exatamente igual. Com algumas limitações e algumas mudanças que vêm no protocolo para quê? Para tirar esse nosso medo. Imagine vocês, se eu tivesse que ter esse temor, trabalhando no pronto-socorro do Emílio Ribas, onde eu recebo os que têm e os que não têm. Correto?
Então, só para vocês entenderem como é tão complicado, que eu atendi uma moça que chegou lá e falou assim, doutor, eu estou aqui porque eu tenho coronavírus. A senhora fez o exame? Não. A senhora tem sintoma? Não. Mas eu tenho coronavírus. Mas por que a senhora tem coronavírus? Porque eu tenho certeza que eu tenho. Eu peguei o elevador e tem um vizinho meu lá no condomínio que é chinês. E ele estava no elevador junto comigo. E a cara dele era estranha. Dona, esse seu vizinho veio da China há quanto tempo atrás? Há 10 anos, mas a cara dele é estranha. Então, vocês entenderam que é momento para a gente centrar, a gente baixar a nossa ansiedade e entender que é uma doença como qualquer outra. Perfeito? Tem que se tomar cuidado? Tem. Eu não estou negligenciando e falando assim, gente, não temos que tomar cuidado nenhum. Temos que tomar cuidado, como temos que tomar cuidado com as outras. Mas não é nenhum diferente, nenhum particular diferente. Deu? O meu filho, ele já teve H1N1 há bastante tempo, já faz uns 6 anos. Na época foi muito forte, foi muito grave, ele realmente correu risco de óbito mesmo. E aí eu queria saber, se ele é contaminado hoje com o Covid, ele tem um risco maior ou nada a ver uma coisa com a outra? Nenhum. Seria a mesma coisa que você falar que ele teve mão encravada e tem algum risco? Nenhum. A não ser que ele pegue de novo H1N1. E aí vem a lembrança, H1N1 é uma situação diferente, ele é extremamente mutante, e é por isso que nós nos vacinamos anualmente com a gripe, porque ele muta. Então, a mesma cepa que tinha o ano passado, pode ser que não seja esse ano. Então, você prepara a vacina com as cepas que estão circulantes, para quê? Para proteger a população. Então, anualmente você vacina. Então, ele pode pegar uma cepa diferente de H1N1? Pode. Vai ter um risco maior? Sim, mas por quê? Porque ele está tendo H1N1, não é porque ele teve o H1N1. Tá? E aí vai para dengue, para todas as outras doenças que a gente está sujeito. Né? Mais alguém? Vai lá. Vocês já estão me facilitando, um monte de coisa nós vamos falar lá na frente, então vai ser ótimo. Eu queria saber, na sua opinião, depois de todas essas orientações, por que você entende que algumas universidades aqui do Brasil estão suspendendo aulas, onde, teoricamente, é um público jovem, né, e saudável, na sua maioria, assim? Bom, eu vou te responder exatamente o que eu ouvi na Avenida Mercúrio, antes de atravessar 25 de março, para chegar até aqui, que estava sendo falado no rádio. Essa orientação não é do Ministério da Saúde. Então, como acho que foi Goiás, não sei quem foi lá, que suspenderam as aulas por iniciativa do Estado, iniciativa própria, sem recomendação científica e nem recomendação ministerial. Então, bateu-se ainda que não existe necessidade de a gente interromper nenhum evento, nada neste momento, por conta de Covid. E veja que eu vou falar de novo, neste momento. Por quê? Porque as coisas estão mudando diariamente. Para nós, é até difícil fazer a apresentação, porque no slide nós vamos ver que no Brasil nós temos 77, e no rádio, antes de eu entrar no estacionamento, já falou 100. Então, as coisas estão mudando, as coisas não são conhecidas na certeza. Então, a gente só vai poder tomar atitudes, a gente que eu digo, o Ministério, né? Não nós aqui. Mas o Ministério só pode tomar atitudes depois das situações conhecidas, confirmadas cientificamente, e confirmar se aquela atitude que vai se adotar tem repercussão. Porque já pensou se numa insanidade dessa, fala assim, pessoal, nós vamos fechar o comércio e vamos fechar tudo. Ninguém morre de Covid, mas morre de fome, porque não tem onde comprar, não tem quem plantar, não tem que fazer nada. Nós vamos morrer de fome. Certo? Nós não vamos ter salário. Vou fazer uma pergunta. Obrigada. Obrigado. O vírus ele é transmissível também pela roupa da pessoa? Não. Não? Não. É só o contato direto, principalmente por respiração, por gotícula. Não, mas se a pessoa toca na roupa e ela está contaminada, ela não contamina a roupa dela também? Normalmente ele absorve, ele não tem condição de viver, né? Então, nas superfícies lisas, não sei se você percebeu lá, que lá ele fala vidro, plástico, coisas que não estão absorvendo, tenha o risco. Visto que a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a roupa é lavada no mesmo lugar, é tudo igual. Então, eu fico preocupado por causa disso, porque a gente anda nas condições e vê os técnicos de enfermagem, até médico, saindo com as roupas que eles estão atendendo dentro do hospital, transitando normalmente dentro do metrô. E você já pensou, aquele médico, aquele enfermeiro que está de branco, transitando, quanta doença ele não pega dos outros que estão dentro do ônibus? Tudo bem, só que É igual, é igual, não existe. Não, ele está exposto porque ele está
está dentro do hospital tratando eu adoentada. É diferente. Mas você adoentada, pegou a doença na rua e levou para ele lá dentro. A hora que ele vai para a rua... Então, mas ele é o tratador meu. Não, mas não tem... Isso, assim, vamos dizer assim, é um preconceito que não tem fundamento científico. Não tem fundamentação científica. Veja, toda a roupa hospitalar, o paciente ficou deitado lá no leito, 15 dias, essa roupa vai ser lavada exatamente como a de todo mundo. Vai ser na mesma máquina em que lava o avental que eu vou usar dentro do hospital. Então é mito. Existe o mito. Existe até uma regulamentação estadual que não deve-se usar jaleco para não transmitir doença. O meu jaleco eu não estou usando, não estou transmitindo para vocês. Mas ele está ali, ó. Passou? Passou. Então, é desfundado. Não existe fundamentação para esse tipo de preocupação. Entendeu? Não tem confirmação científica para isso. Oi, conte. Por que no primeiro caso, onde aquele senhor veio da Itália, toda a pessoa que teve contato com ele, da família, ficou em quarentena? Aqui, veja só, é um vírus novo. Aí você está falando que, no nosso caso, da Fundação, a gente tem um contato com um adolescente, a gente pode permanecer porque é uma doença como a outra qualquer. Isso. Então, nós temos que entender a evolução epidemiológica da situação. O cara que chegou da Itália, a família ficou toda em isolamento, era praticamente há um mês atrás, onde o conhecimento era diferente do de hoje. Era o primeiro caso no Brasil, e o que poderia se fazer, o que é a contenção domiciliar dessa situação, que é diferente da de hoje. Vocês souberam do pessoal que foi no Einstein, que foi no casamento e pegou Covid? Uma galera que pegou Covid, que me mandaram até as fotos de todo mundo sentado lá na espera com a máscara, que ia fazer a sua investigação. Hoje, já fica complicado você pensar nesse isolamento para todo mundo. Senão, nem nós poderíamos estar aqui sentados falando, assistindo ou falando. Porque um teria medo do outro. Que todo mundo é potencial transmissor e todo mundo é potencial receptor da doença. Então, por isso que eu falo, nós temos que ter a racionalidade de caminhar o quê? Com os conhecimentos que vão chegando e com as evidências científicas de adequação ou não para cada situação que a gente vai adotar. Né? Porque até temos que lembrar que algumas situações são catastróficas se a gente adotar de qualquer forma. Então, imagine essa situação que a gente brincou aqui. A partir de hoje, nós fechamos o comércio todo para ninguém pegar doença. Ninguém morreu em 14 dias por Covid, mas vamos ter que enterrar um monte de desnutrido, porque não vai ter como se alimentar. Então, tem que pesar tudo isso. Cientificamente, isso traz impacto para o bloqueio da doença? Sim, para este momento traz, então aplica-se. Para esse momento não traz mais, então retira-se. Então é uma coisa dinâmica. Isso aqui aquilo que eu falei, a gente fica com dor de cabeça de tanta coisa que recebe de mensagem, de mudança de normatização do Ministério, da Prefeitura, do Estado, toda hora chegando uma coisa diferente da outra. Porque os conhecimentos estão se somando agora. É tudo novo. Então, pode ser que tudo que nós estamos falando hoje aqui, daqui 30 dias, está tudo errado, é tudo balela. Não funciona mais. Tá bom? Por isso, nós temos que transmitir para a população essa cautela e entender que existe um gerenciador, que é o Ministério da Saúde, preocupado com essa situação, com pessoas que são especialistas nisso, preocupados com isso, em contato com todos os países da Organização Mundial de Saúde, absorvendo as experiências de cada população e do que está acontecendo em cada lugar, para tentar decidir o que é melhor e o que é pior. Então, nós temos que ter, eu estou falando eu como médico, inclusive, temos que ter a cautela, a frieza e a calma para quê? As coisas estão sendo vistas e estão sendo ajustadas. Pessoal, depois da pergunta do Alcedemir, eu pedi para o doutor seguir com a palestra, porque talvez muitas das dúvidas estejam na palestra, para ele poder terminar, aí ao final ele abre para perguntas, e aí acho que fica tudo bem, ok? Alô, quer esperar? Não. Não, pode falar. Bom dia. Bom, é o seguinte, primeiro, eu acho que a gente vive aí alguns paradoxos, tem um paradoxo assim,
dentro da questão de saúde, nós, assim, enquanto cidadãos. Por quê? A gente assiste muita palestra e lê muita coisa no sentido preventivo, e como o doutor falou em cultura, e sempre é colocado que o brasileiro tem uma cultura de não atitude preventiva médica, ou seja, não vai ao médico. Vamos facilitar, displicente. Exato. Então, toda vez que há uma possibilidade, o pessoal está falando dessa necessidade, e que geralmente se procura um médico depois que não se pode fazer mais nada em certos males. Você não acha que é complicado você incutir agora na população uma necessidade de ficar em casa e esperar um momento, de fato, necessário para ir ao médico, considerando uma população que já tem essa cultura, uma população que, do ponto de vista educacional, é rasteira, né, é limitada, tá? E já vem com essa cultura. Você não acha que é complicado, ao invés da... O que de fato, o governo está fazendo enquanto política pública? Né? Eu estou falando isso porque, por exemplo, na Europa, tem países lá que, por exemplo, você está com um problema, você tem sintomas, você não vai ao médico. O médico vai à sua casa. Quando você vai ao hospital, você não entra no hospital. Você fica fora do hospital em tendas que foram montadas previamente para que você seja atendido. Tá certo? Então, são as ações que são preventivas. E o que a gente está percebendo, ou pelo menos eu não estou vendo nada, sendo feito de maneira ativa para que isso ocorra. Porque essa questão aí, você vai ao médico hoje, e dependendo do que você sente, você tem que, desculpe, mas você tem que ir basicamente com autoanálise. Você tem que chegar lá, o que você tem? Tenho dor disso, daquilo. Daí ele faz o diagnóstico. Se você não consegue falar, ele não consegue diagnosticar, porque ele vai ficar com você em 2 minutos, e ele tem dificuldade de pedir também exames, etc. Ele tem essa realidade nossa. O fato é que, quando uma pessoa que tem condições de espirrar, ele vai pagar R$800 e vai até o médico. Ele vai. A questão que a gente está colocando é com relação à população de modo geral. Então, você traduziu muito bem o que a gente está tentando falar sobre cultura. Lembra que a gente fez vou até mostrar o que eu fiz. Alguém se sente seguro quando tem um papel na mão dizendo que o exame está positivo ou negativo? Quando você fala em programa de saúde pública, você não está falando de tratar 10 pessoas, você está falando de tratar 250 milhões de pessoas num continente chamado Brasil. Não é tão fácil. Se já não é fácil, eu, como médico público, atuando na Avenida Paulista, na porta do Emílio Ribas, certo? Que dirá quem está lá em Rio Branco, que depende para chegar uma informação que vai chegar de internet até um certo ponto e depois vai pegar o barco para chegar onde ele está. Então, nós temos que entender o seguinte, se todo mundo que tiver uma gripe for ao posto de saúde, for ao atendimento de saúde, você vai saturar todo o serviço de saúde. Porque o serviço de saúde não é para isso. O serviço de saúde não é para tirar angústia das pessoas, é justamente para trazer atendimento naquela situação necessária. Agora, se você tiver uma insuficiência respiratória, você vai ter que ir a qualquer serviço de saúde. Percebe a diferença? Porque muitas vezes o paciente chega lá com ansiedade. Porque ela pegou o elevador e tinha um chinês que tinha cara que tinha doença, e ela está doente. Então, esses 2 minutos que nós temos para fazer o atendimento para esta chinesa, essa pessoa que entrou com o chinês dentro do elevador, eu perdi de atender o seguinte, que estava em insuficiência respiratória, e aí sai na televisão. O paciente quase morre na porta do hospital. Por quê? Porque não foi atendido. Só que quem estava atendendo o nada. Então, é uma situação de racionalização de recursos e de entendimento da situação. Né? Então, hoje, a preocupação do Ministério é, se todo mundo for para o hospital, quebrou toda a saúde privada, inclusive. Privada. Então, a gente tem uma falsa ideia, né? Porque se eu for no hospital público, eu vou ficar esperando. No Emílio Ribas, o cara não passa de 20 minutos na espera. É um hospital público atendendo toda uma demanda de doença infecciosa em todas as epidemias e com atendimento mais rápido do que o serviço privado, que hoje você não vai levar menos de 3 horas no serviço privado. Estou falando mal do público? Não. Estou falando mal do privado? Não. São perfis, são características. Né? Agora, imagina ontem eu tive numa reunião, sabe quanto está saindo no privado um teste para Covid?
R$2.000. Para ter o resultado no privado em 22 dias. Todo mundo vai lá no posto, vai no serviço de saúde, lotar o serviço de saúde, eu deixo de atender o infartado, o cara que é atropelado, o demais, o outro, para tirar dúvida e fazer um exame que custa R$2.000, que não vai me servir para nada, para aquele indivíduo. Então, o que a gente tem pedido? O que o Ministério tem pedido? É a cautela, racionalidade no atendimento, racionalidade na busca, para que isso possa se encaminhar de uma forma adequada. Não sei se faltou algo, deu? Bom, então vamos continuar, e aí depois a gente para novamente uma rodada de dúvidas de novo. Vamos ver o próximo, por favor. Bom, diagnóstico da doença, nós falamos, pode passar os dois, isso, tem mais um, aí. Nós falamos, então, exames de rotina laboratorial não vão definir nada, eles são complementares. Mesmo imagem, tomografia, raio-x, não são diagnósticos. Quem é diagnóstico é o PCR. A gente sabe também que na urina já foi isolado, né? E o vírus já conseguiu ser feita a cultura dele. O que vai nos facilitar o quê? A caminhar para vacina. Caminhar para a vacina. Nós, na população, temos a ideia que, quando eu falo em vacina, alguém entra dentro de uma sala, estala um dedo e aparece um frasco que eu posso fazer a imunogenia desses indivíduos. Não. O desenvolvimento dessas coisas, elas são muito complexas. Primeiro, eu preciso saber se aquilo que eu estou fazendo não vai causar mal. Depois, eu preciso saber se ele não vai fazer nada, para depois eu entender se ele vai fazer o bem. Então, é muito difícil. Não é uma coisa tão fácil como a gente imagina, né? Então, a gente ouve as pessoas falar, poxa, mas já tem 2 meses, por que não criaram uma vacina? A gente não criou resposta para a fome até hoje, e nós temos milhares de anos na face da Terra. São coisas muito complexas, que a gente não tem domínio disso, né? E a saliva também foi identificado, além de fezes, de urina, de sangue, né, a presença do vírus. Então, entra como possibilidade de transmissão a ser esclarecido ainda. O próximo. Bom, o diagnóstico diferencial, com o que se assemelha COVID? Se assemelha a qualquer outra doença respiratória viral. Exatamente igual. Não faz diferença nenhuma, né? E o particular, assim como as outras doenças virais, o COVID também pode circular ao mesmo tempo no mesmo indivíduo. Então, um indivíduo pode ter mais de uma doença viral, não particular do COVID e nem particular dos outros. Todos têm o mesmo comportamento. O próximo. Letalidade. A letalidade é baixa, relativamente baixa, 2 a 3%. Então, dos indivíduos que adoecem, a gente sabe que 2 a 3% deles podem vir a falecer. A maioria deles tem comorbidades e tem idade. O próximo, por favor. E aí nós vamos falar sobre a letalidade. Quando eu falo sobre letalidade, eu tenho que lembrar que a letalidade é uma taxa, é um indicador, é um índice, onde eu avalio ela o quê? Por uma causa. Então, eu vejo o número de mortes em cima do número de doentes. A nossa causa aqui é o COVID. Então, a letalidade pelo COVID é o número de pessoas que morreram dividido pelo número de pessoas que tiveram a doença. Então, essa proporção nos dá 2 a 3%. O próximo. Agora nós vamos entender alguma coisa que normalmente a gente não consegue entender. Letalidade. Eu tenho outras doenças que têm letalidade muito maior do que COVID e que não traz a mínima preocupação para ninguém. Então, veja, varíola não é da nossa época. Muitos de nós têm a marca da vacina da varíola, mas a varíola foi erradicada. Letalidade dela, 95%. Raiva, 100%. E temos campanha antirrábica todo ano, fala-se para vacinar os animais, para as pessoas tomarem cuidado, toda uma recomendação, e a gente negligencia. Febre amarela, 10 vezes mais letal do que Covid. E nós não estamos com esse estresse todo. E a febre amarela ainda está rodando. Diminuiu, mas ainda está rodando. Dengue, doença da vaca louca, gripe aviária, SARS, 11%. Vê o próximo, por favor. Então, aí, nós vamos ver o quê? Vamos comparar o COVID com as outras doenças causadas por quem? Pelo coronavírus.
MERS, que é a do camelo, 34% de letalidade. SARS, 10% praticamente. Covid, 2%. Será que não estamos superestimando, preocupando por uma coisa que não é para se preocupar tanto? E aí nós vamos justificar o porquê da preocupação. Faz um favor para mim, ó. Clica em cima desse aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. O que a gente quis mostrar para vocês com esse esqueminha aqui? Aqui foi analisado 45 dias, os primeiros 45 dias da evolução das doenças como SARS, gripe suína, ebola e MERS. Nesses 45 dias, percebam que a disseminação do coronavírus ele foi estupidamente maior do que todas as demais, que ficaram para trás nos 45 dias que foram medidos, certo? Então, pegou-se o início de todas elas, então isso aqui não acontece ao mesmo tempo, então pegou, no momento que a MERS começou, 45 dias, o que aconteceu com ela? Ficou aqui embaixo. E as demais, coronavírus chegou lá em cima com 45 dias de conhecida, de iniciada. Então, o alarme foi feito em cima deste comportamento de disseminação e não em cima da letalidade. Era um vírus novo com uma disseminação rápida. O que vai acontecer? Não sabiam? Não, não sabemos. Fica claro? A preocupação é com a disseminação rápida e não com a letalidade. Vamos ver os outros que vão aparecer aqui. Aqui são números do dia 5/3, que já são diferentes, que nós vamos tentar abrir para vocês verem. Que agora nós já estamos com quase 120 mil, né? Casos e óbitos. Aqui nós estamos quase batendo 5 mil agora. Pode ser o próximo e já o próximo. Pode mudar. Aí. Pode clicar em cima para ele abrir. Nós vamos ver como se comportou nos países. Lembrar que aqui é a data real, né? A Itália ainda não aparece, né? Olha a Itália, o que acontece na Itália. Bem, então, a gente observa que o Brasil não apareceu no pódio aí em nenhum momento. Nós estamos distantes de todos esses países em questão de casos, perfeito? Então, vejam que a Itália subiu rapidamente e por isso que na Itália está acontecendo tudo aquilo que está tudo fechado. Porque o perfil epidemiológico e o modelo que está acontecendo lá é diferente do nosso. Então, as ações são tomadas em cima desses perfis. Eu não posso estar tomando o perfil da Itália aqui embaixo. Eu tenho que ter uma racionalidade, um direcionamento nas coisas que são feitas. Perfeito? Pode ver o próximo, por favor. Lembrar, a gente já comentou, 80% dos casos são leves, mais ou menos 15% são casos graves, e críticos que vão para a terapia intensiva são em torno de 5% das pessoas. O próximo.
nós vamos ver aqui o quê? A Itália, o número de mortes, né? E quantos por cento morreram. Então, a Itália tem 5% de óbitos, que é a maior letalidade de todos. Então, o que acontece lá não é o que está acontecendo aqui, certo? E às vezes a gente lê a reportagem e quer transpor para cá. É outro departamento, é outra história. O próximo, por favor. E aí nós esquecemos do quê? De que as mortes no Brasil, no mundo, acontecem muito mais por outras doenças do que por Covid. Então, eu tenho 3.100 mortos por tuberculose ao dia no mundo, enquanto eu tenho 56 de Covid. Quem está preocupado em entrar na condução, no ônibus, e ter alguém com tuberculose do lado? Alguém? Não. Alguém está preocupado com hepatite B? Existem profissionais de saúde que estão no risco direto que nem vacina tomaram. Então, perceba que nós temos que regrar o nosso racional, né? Temos que ter o temor daquilo que realmente é. Então, veja, HIV. Então, pode pôr os dois próximos que nós vamos ver. Veja, nós temos 53 vezes mais mortes por tuberculose num dia do que por Covid. 43 vezes mais de hepatite B do que o Covid. O próximo. E temos esta situação, que não é viral, que é a fome. O próximo. O próximo, que mata 151 vezes mais do que o Covid. E alguém de nós está preocupado de saber se vai faltar comida para alguém no dia seguinte? O próximo. A faixa etária, além dos 80, como falamos, letalidade de 14%, 15%, né? Enquanto que as outras faixas etárias, veja, até 9 anos não tem nenhum óbito. 0,2%. Então, se a gente for pegar nessas faixas aqui, ó, é 1 em cada 250, 1 em cada 500. Aqui é um óbito a cada 6 que tem. Então, eu tenho que me preocupar com essa faixa. Por isso, toda a preocupação em cima das pessoas de mais idade e tudo mais. O próximo, por favor. E, associado a que doenças ele acontece? Quais são as doenças associadas que prejudicam o idoso? Doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas, né? Pressão alta, câncer, e dentro daquilo que eles avaliaram, 0,9% não tinham nenhuma comorbidade que veio a fazer com que morresse. Então, fica claro que quem tem mais idade e quem tem comorbidades tem uma facilitação maior. O próximo, por favor. Está vibrando tudo. Bom, vamos lá. Quando nós pegamos de dezembro a fevereiro, o que nós vimos? Eles avaliaram, no mesmo período, quantas mortes tiveram de Covid e quantas mortes tiveram dessas situações. Mais de 1 milhão para doenças cardiovasculares, acidentes de carro, 90 mil, influenza, gripe, 38 mil e coronavírus, 2.700 nesse período. Tenho que me preocupar? Talvez nem tanto. O próximo. Batendo na letalidade, para que nós tenhamos que sair daqui sem medo. Coronavírus, na China, morte, 3,5%. Fora da China, 1,5%. E esse viés aqui nós temos a Itália, né, com 5%. SARS, que é o outro coronavírus, 10%. HN1, que o seu filho teve aí atrás, ó, 23% de letalidade, gente. E quando eu chego num posto de saúde, num atendimento de saúde, com um quadro respiratório, o médico não está preocupado com isso aqui. Ele está preocupado com isso aqui, ó. Então, ele só vai estar preocupado se você tiver insuficiência respiratória, certo? Que é o que vai te matar. Próximo. Pode pôr o próximo. Aqui é para mostrar o quê? Qual o potencial de transmissão? Então, para cada indivíduo contaminado, nesses 4 estudos aqui, eles mostraram que, no máximo, ele chegou a transmitir para 3,5 outros indivíduos. Então, um indivíduo consegue transmitir, vamos arredondar aqui para 4. Se eu for ver as demais doenças, eu vou ver aqui o sarampo é capaz de transmitir para 18. E se eu falar, levante a mão, quem está sem vacina de sarampo? Nós vamos ter gente que está sem vacina de sarampo ainda. Ainda.
Então, veja a minha responsabilidade em vacinar contra sarampo. Se eu pegar sarampo, eu passo para mais 18. Então, veja que às vezes a gente se preocupa com a responsabilidade do Estado e não nos responsabilizamos por aquilo que é nossa obrigação. O Estado disponibiliza a vacina para sarampo. E tem gente que até hoje não tomou. Como é que o Estado vai fazer alguma coisa por nós? Não tem como. Viu o próximo? Pode ir para o próximo. Aqui, põe o próximo que ele vai aumentar. Uma observação. Logo no comecinho, lançaram isso aqui. 50 pessoas ao total ficam com suspeita de coronavírus no mundo e todo mundo quer usar máscara. 30 milhões têm HIV e as pessoas se negam a usar preservativo. Então, nós não estamos distorcendo nossos focos? Não estamos distorcendo as nossas preocupações? O próximo. Não existe vacina. Pode pôr o próximo? Pode pôr. Num serviço de saúde, isso não é diretamente para vocês, mas em algumas instituições até pode ser adotado, a gente adota o quê? Precauções padrão. Precaução padrão deve ser aplicada o quê? Para toda e qualquer pessoa, todo e qualquer paciente, independente da suspeita ou não de uma doença infecciosa. São cuidados que eu tenho que ter antes de saber que o indivíduo tem. Certo? Higienização das mãos é a primeira. Uso de EPIs, luva, máscara avental, protetor ocular, todas as vezes que for pertinente. Portanto, eu sair na rua com EPI, tem pertinência? Nenhuma. E o descarte de agulhas, que não é uma realidade de vocês, mas de seringas, né, para não contaminar terceiros. Então, esses são os cuidados que eu tenho que tomar, inclusive dentro do hospital, para o Covid. Só isso é que eu tenho que tomar cuidado. É isso que eu aplico para poder tratar do indivíduo que tem Covid, para fazer o diagnóstico de quem tem Covid. Então, vocês percebem que aqui não tem roupas de astronautas, aqui não tem escafandros, não tem nada a mais do que se usa na regularidade, porque o Covid é de transmissão por gotícula e contato que a gente acha que pode. E isso é o suficiente. Bom, aqui são 2 links, 2 aplicativos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abrir, do Ministério da Saúde. Ontem e hoje eles estão congestionados, você não consegue abrir. Tanto para Android como para iOS, o próximo, onde ele orienta a população do que fazer no caso de sintomas. O próximo. Imediatamente ao abrir, essa tela já está mudada, de ontem para hoje já mudou, ele vai localizar os serviços de saúde que você tem ao seu redor. E aí ele vai dar sequência. Você está se sentindo mal? Então, o próximo. Sim, estou. Ele vai te abrir uma tela onde você vai colocar o que você está sentindo. Confirma? Confirma. Você esteve em países, e isso vai mudar, porque agora, com pandemia, já não existe mais o país de referência. Mas você colocava, sim, fui no país X, tive contato no país X. Confirma. O próximo. Ele confirmou. Confirma. Você preenche os critérios e você pode estar infectado. Então, você vai ter que procurar o serviço e o Ministério ainda orienta como eu devo me dirigir. Eu tenho que usar máscara, não devo contaminar os outros e tudo mais, higienizar as mãos. Então, assim, existe um aplicativo que já orienta a população para onde ela tem que correr e que momento ela tem que correr. Então, eu já tenho um fluxograma que já me destina se eu devo ficar em casa ou não. O próximo. Quando a gente fez a primeira apresentação do Covid, que tem mais ou menos uns 15 dias, nem isso? Precisamente foi no Carnaval. Exatamente no Carnaval. O Brasil não tem nenhum caso. Preparei essa aula, o próximo. Quando eu cheguei, já tive que mudar. Sim, já temos um caso. Então, a apresentação já começou, já temos um caso. No dia seguinte, ia fazer uma outra apresentação. E, por falta de um, temos 2. E, de falta dos 2, temos 3. Então, na segunda aula, já mudou tudo. E, ontem à noite, fecha o Ministério e a Organização Mundial de Saúde com a estatística oficial de 77 casos no Brasil. Certo? O próximo. Esse filme, vocês estão tendo aqui dentro da instituição que eu vi, em todos os lugares. Tem gente que deve até sonhar com esse vídeo, porque estava passando aqui, estava passando lá na entrada, e deve estar em todos os locais. Ponha ele, porque ele tem uma coisa de importante para o que nós vamos ter que falar. Coronavírus. Preste atenção. Sabe o que se espalha mais rápido do que o coronavírus?
as fake news. Contra o novo coronavírus, a gente não precisa ter medo. Precisa ter apenas alguns simples cuidados. Lavar bem as mãos e antebraços com água e sabão durante 20 segundos, inclusive entre os dedos e debaixo das unhas. Não compartilhar objetos pessoais como toalhas, copos, canetas, celulares e computadores. Cobrir tosses ou espirros com os braços ou lenços descartáveis. E, se usar as mãos, lave-as novamente, já que elas são as que mais encobrem outras pessoas e objetos. Manter distância de 2 metros de pessoas tossindo ou espirrando. Ajude a compartilhar essas simples atitudes. Assim o coronavírus não se espalha. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Então, tudo isso que ele falou, que o Davi falou, que foi, além da palavra fake, está tudo às nossas mãos. A palavra fake tem trazido um problema muito sério. Põe o próximo. Visto que o Ministério da Saúde criou um site só sobre fakes e tem um espaço só para coronavírus, porque o que surge de informações mentirosas é demais. Acho que a gente nem entra nele, a não ser que ele esteja aberto aí. Não abriu, né? Não, tudo bem. Só para verem o perfil. Vocês podem anotar e depois entrem para ver. Alguns de vocês devem ter recebido aquele engenheiro químico que falou que o álcool gel não faz efeito para a limpeza de mãos. Vocês chegaram a ver isso? Pois é. Eu cheguei a receber lá no hospital, onde eu faço controle de infecção, o médico me liga e fala, pô, mas se não presta para nada o álcool, por que vocês estão insistindo para a gente usar? Então, o médico chegou a cair na conversa que o álcool não funciona. Quando você abre esse link, você vai clicar, no segundo bloco, tem essa reportagem que o cara deu, essa entrevista que o cara deu aí, essa live que ele fez. Vocês clicam em cima, ele vai abrir qual é a literatura, qual é o artigo científico que fala da importância, na estatística da importância do uso com álcool na desinfecção de mãos. Então, nós vamos ter outros. Põe o próximo, por favor. Como isso aqui, ó. Coronavírus, 27 pessoas morrem lá no Irã, dia 9/3. O próximo. O que aconteceu? Alguém veiculou uma fake que, tomando uma determinada porção de álcool manipulada lá, o cara curava o coronavírus e ficava imune. Conclusão, 27 pessoas morreram por uma brincadeira dessa. Então, a importância de a gente ter a tranquilidade e se pautar, o próximo, por favor. Aonde? Em informações seguras. Veja aonde nós vamos chegar. Loja de doces proíbe a entrada de chineses por meio de coronavírus. O paciente que eu atendi deve estar bloqueando o chinês dentro do elevador. Né? Homem aperta botão de emergência no trem do Japão após alguém tossir sem máscara. Então, o próximo. Nós temos que tomar o cuidado para alienação. Né? Senão, nós vamos ficar tão alienados que até a nossa imagem no espelho vai ser ameaça. Nós vamos ficar com medo de olhar no espelho, porque aquele infeliz que está me olhando pode ter Covid e vai me passar. Então, temos que ter parcimônia e racionalidade. O próximo. Ou ser espertão e observar, aproveitar. Polícia te pegou bêbado, você põe lá. Tem o Covid. Qual policial que vai falar, bafa aqui? Passou batido, passou livre. Próximo. Então, novamente, as medidas simples. Lavagem de mãos, prevenção com álcool gel, não compartilhar utensílios pessoais, a necessidade de vacinação de outras doenças para você se prevenir de comorbidades, né? E aquilo que é o básico. Alimentação adequada, higiene adequada, dormir bem, beber muita água, que é para qualquer ser vivente necessário. O próximo. Dentre os sites, você consegue abrir o primeiro? Acho que a gente deixou aberto, não foi? Dentre os sites de confiança, nós vamos ter que ter, por exemplo, os da OMS, os do governo, do Ministério da Saúde. Né? Isso. Então, veja, ele já coloca para a gente, hoje, isso aqui é em tempo real, 138 mil casos, 5 mil mortes. De manhã tinha 4.900 e alguma coisa. Vamos baixar lá, que nós vamos ver que ele vai ter uma listagem. Ele tem algumas informações, e ele tem uma listagem onde ele inclui o Brasil. Pode baixar mais, só se conseguir.
Agora vamos ver onde está o Brasil aqui, né? Pode ir. Ele não segue a ordem alfabética. Aqui, ó. Brasil. Então, veja. Quando eu saí de casa, tinham 77. Temos já 85. Então, isso é alimentado em tempo real. Vamos passar para o outro link, que é o link do Ministério da Saúde, que contém informações semelhantes. Ele está sendo modificado agora. Ó. Ele tinha o mapa aqui. Ó. Ele não vai acessar porque estão atualizando. Lá em Brasília eles estão atualizando agora. Quando abre isso aqui, eles estão atualizando. Então, aqui ele começa quais são a definição de caso, os critérios para considerar o caso, e infelizmente não tem, mas aqui ele tem um mapinha, antes disso aqui, um mapa do Brasil, com todos os estados, onde você põe o cursor e ele fala quantos casos, quantos óbitos, não tivemos nenhum, né? E ele dá o perfil que acontece no Brasil. Abaixo desse mapinha do mapa do Brasil, ele tem o quê? O mapa mundi. E aí você vai levar o cursor em cada país, ele vai falar o que acontece em cada país. E abaixo de tudo, que eu acho que não deve estar, é a planilha. Está atualizando mesmo. Ó. A planilha com o que tem em cada estado brasileiro e a condição que estão os pacientes em cada estado brasileiro. Então, isso é feito diariamente, a mudança. Então, situação como nesse momento, eles estão atualizando, a gente não vai ter informação, porque de manhã era 77, já tem os 85 notificados ao OMS. Eles estão colocando esses 85 aí, agora. Né? Pode mudar, pode passar, por favor. Aqui é só para vocês saberem, não precisa nem abrir, que é o boletim que é liberado periodicamente. Nós temos um boletim no dia 4/3, que é o comitê de emergencial do Ministério e que, dentro do Estado, o Davi está tomando conta. Davi Uipe é quem está tomando conta da coordenação desse grupo. O próximo, por favor, que aí já estamos quase no fim. Assistência domiciliar. O que eu tenho que fazer com esse indivíduo? O paciente deve permanecer em casa até a resolução completa dos sinais e sintomas. Então, aquele indivíduo que é confirmado ou suspeito deve permanecer em casa. Cuidadores, eles vão estar sendo... vão vigiar essas pessoas que estão em casa. Então, a vigilância seria já também o terceiro item. Eles fazem o quê? Eles vigiam telefonicamente, todos os dias ligam para essas pessoas. Como é que você está? Tem febre? Tem isso? Tem aquilo? Então, vocês imaginam o trabalho que é isso aí para cada suspeito a fazer esse tipo de coisa. Todo contato próximo deve informar a Secretaria da Saúde se apresentar quaisquer sintomas, particularmente febre, tosse ou falta de ar. A equipe de vigilância local irá monitorar ativamente os casos. Uso de precauções padrão, que é aquilo que nós falamos lá, que a gente usa no hospital, e isolamento domiciliar, que é ficar os 14 dias sem trocar sandalinha no shopping center. Certo? Ficar em casa. Contatos sintomáticos devem entrar em contato com o serviço de saúde. Durante o transporte, que se tiver que levar esse indivíduo para um hospital ou uma assistência médica qualquer, ele deverá usar máscara cirúrgica, que é a máscara comum, o tempo todo e evitar utilizar transporte público. É aconselhado chamar uma ambulância ou utilizar um veículo privado com boa ventilação, para que não comprometa as pessoas que estão no transporte. Esse indivíduo já está de máscara, então eu tenho que ainda ter o cuidado de ventilar para não... Pode ver o próximo. O próximo. Esse também é do Ministério... Clique em cima, volta um pouquinho, por favor. É só para simplificar para eles tudo que a gente falou aí de cuidados. Voltar mais um. Mais um. Clique em coronavírus que ele vai abrir. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde,
Sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o coronavírus. Esse slide é só para a gente lembrar que a gente está preocupado com algumas coisas e outras a gente está esquecendo, né? Então, dengue está solta, dengue está comprometendo muita gente, tem uma letalidade de 1%, ela tira muita gente do trabalho, isso traz impacto econômico, né? Então, a gente tem que estar preocupado com isso também, com o impacto econômico. O próximo, por favor. Hoje é sexta-feira, quem tiver que sair, já tem a dica. O próximo, isso que a gente tinha para falar. Então, nós estamos abertos a dúvidas. Alô? Que a evolução do coronavírus vai ser nas próximas 3 semanas, que ele vai atingir o pico aqui em São Paulo. Isso é uma fake news ou não? Não, isso não é uma fake news. Nós temos que lembrar que ele tem o comportamento de qualquer outra espécie invasora que causa um surto, onde ele começa, no momento que ele chega naquela população, ele vai pegar a maioria dos suscetíveis, aqueles que podem ficar doentes, e depois ele vai atingir uma estabilidade. A gente não conseguiu abrir o da China, que é naquele site do Brasil. Ele está bloqueado. Mas eles mostram, se vocês puderem entrar naquele site plataforma, depois que ele atualizar, ele tem um gráfico em que ele mostra o comportamento do vírus na China, que chegou a quase 3.900 casos em um único dia, e hoje está beirando 20, 30 casos por dia. Então, o que a gente imagina? Que com as medidas de contenção e com o saturamento de pegar as pessoas que eram suscetíveis, agora ele volta a uma condição normal de uma outra doença. No Brasil e no mundo, é o que vai acontecer. É o comportamento de qualquer doença. Ela vai subir, a expectativa é em 3 semanas ela acontecer o pico, e depois, com as medidas e com o saturamento, a tendência dela é cair. Então, o que se programa é que a gente vai ter dor de cabeça ainda por 3 a 4 meses, não é só 15 dias, não. 3 semanas. São de 3 a 4 meses para que isso tende a baixar. Doutor, eu queria compartilhar algo que aconteceu no meu lar em 2019, nesse surto de sarampo. Para ajudar também um amigo aqui na questão do atendimento público ou particular. E 2 dos meus filhos foram atendidos pela Mil, né? E provavelmente a gente achava que eles estavam com sarampo. Começou as bolhas da cabeça e foi descendo, pico de febre muito alto, e nós fomos até o hospital pela Mil, e a médica deu algumas orientações, e a mídia também estava dando orientações de como a gente tinha que fazer, e ela coletou o material, e a gente vai mandar para o Emílio Ribas, se eu não estou me engano, Adolfo Lutz, uma coisa assim. O laboratório é Adolfo Lutz, o hospital é o Emílio Ribas. E ela falou para mim, só com 30 dias vem um retorno. E como o pico da febre deles estava muito grande, as bolhas foram muito, a coceira muito, eu tentei avisar o posto mais próximo da minha residência. E eles falaram que só vinha fazer uma visita, porque na minha rua tem muito idoso, só vinha fazer uma visita se o Adolfo Lutz comunicasse a eles. Se tiver a notificação. Então, aí a gente fica à mercê. Se você não buscar estratégias, você morre. Então, à mercê por quê? Porque imagina se cada um de nós pedir uma visita na nossa residência, nem se todos nós fôssemos da vigilância sanitária, a gente conseguiria atender. Como, né? Mas o caso deles, eles ficaram muito perebados e muita coceira. Aonde houve a falha aí? O serviço privado não notificou. Porque se tivesse notificado, imediatamente o serviço de vigilância sanitária já faria contato com vocês. Eu tentei fazer a minha parte. Não, então, perfeito. Mas eles dependem da notificação. Então,
existe o Código Sanitário que obriga todo médico que atende um paciente que tenha determinadas doenças, que são as de notificação compulsória, você tem que notificar. Existe um formulário especial, onde esse formulário vai para Brasília, não é cidade de São Paulo, é Brasília. E daí se desencadeia todas as operações de vigilância. Se eu não estou errada, na rede pública tinha um kit, né, que era para fazer esse exame. O meu genro foi na rede pública, até hoje não conseguiu esse kit. Eles melhoraram, né, mas a gente não teve retorno dos resultados de exame também. Não teve resposta e assim. Só tem retorno quando é positivo. Né? Se ele for negativo, não. Sim. Não retorna. É o que está acontecendo com o Covid agora. Quem colhe exame, em 3 dias a vigilância vai ligar para ele dizendo se é positivo ou não. Então, se é positivo, não. Se for positivo, se for negativo, não liga. Não. Não liga. Tá bom, então, obrigada. Tá bom? Deixa só uma coisa que eu lembrei, que não foi veiculado aqui, a diferença das máscaras, né? Que a gente vê a máscara N95 sendo utilizada e vê a máscara cirúrgica sendo utilizada. A máscara N95 ela é única e exclusivamente uma proteção para o profissional. Não é para o paciente e nem para a população. A máscara cirúrgica, que é utilizada para o paciente, ela é suficiente para o quê? Bloquear a transmissão. Por quê? Ela bloqueia gotícula, como nós falamos. A máscara N95, que é aquela máscara que parece de pintor, que acho que todo mundo já viu, ou tem aquela bico de pato, que é laranja, ela bloqueia partículas menores. Então, quando esse indivíduo que tem Covid, confirmado ou suspeito, HN1, confirmado ou suspeito, vai fazer uma inalação, ao fazer uma inalação, ele deixa de transmitir por gotícula e passa a transmitir por aerossol. Então, o profissional tem que usar a máscara, por quê? Porque muda o perfil de transmissão. Só que esse paciente, nesse momento, ele está sendo assistido, ele não está na família. Então, quem vai usar máscara N95 é exatamente o profissional, certo? Quem já usou uma máscara N95, não é muito fácil ficar com uma máscara N95. Você fica lá 10 minutos, 20 minutos, e aquilo começa a saturar a tua respiração e é desconfortável. E eu vi hoje, aqui, gente andando com a N95 na rua. E o mais interessante, um dos fulanos que eu vi com máscara N95, estava com a máscara N95 com o nariz de fora. Certo? Não ia babar, mas contaminar, se fosse essa a questão, estaria totalmente descoberto. Tá? Alguém mais? Mande. Considerando que o coronavírus então, não é mutante como o H1N1, ou influenza, uma vez que você pegou, entende-se que o organismo ganhou uma certa imunidade ou não? Não se sabe ainda. Porque, veja, existem vírus que conferem imunidade, outros não. Então, o HN1, ele não é, o Covid, ele não é que ele não é mutante, ele é pouco mutante. Na maioria das vezes, todos eles são mutantes. Só que, quando você vai investigar, você vai pegar o DNA dele e vai ver qual é a parte menos mutante e que só tem nele para fazer a vacina. Porque aí você tem chance dessa vacina funcionar. Porque se eu pegar a porção que é mutante, eu faço a vacina para hoje, dou 10 pessoas, amanhã já não funciona mais, porque ele já diferenciou. Então, eles têm que investigar nesse genoma dele qual é a parte menos mutante e que é só dele. Porque existem partes que são iguais a outros bichos. Então, só para a gente tentar exemplificar, um chimpanzé tem a nossa semelhança quase que 95% do seu cromossomo. Então, se eu tiver que fazer uma vacina, aspas, se fosse preciso, contra chimpanzé, eu tenho que pegar somente naquela parte que não é igual à nossa. Porque se eu fizer uma vacina contra a parte que é igual à nossa, eu vou fazer uma vacina contra mim mesmo. Fica claro? Então, até o momento, a gente sabe, ele é pouco mutante. Então, mutações pequenas que, por enquanto, não tem grande preocupação. Como será esse comportamento quando ele chegar em grande escala? Porque hoje é pequena escala, né? Eu consigo contar quantas pessoas tem. Eu tenho atualização em tempo real de quantas pessoas tem. Mais para frente, isso vai perder a conta. Como ele vai se comportar? Não sabe ainda. Então, é uma coisa para ver, para pagar para ver ainda.
E no caso, com relação às estatísticas, eu digo por experiência com a dengue, tá? Que nós tivemos em casa. A impressão que dá é que essa formação destes números, ela está relacionada muito às informações vindas de quem recorreu ao serviço público. Sim. Porém, você tem um público que vai no particular, que não é pequeno, às vezes bem representativo, que dá a entender que 60%. essa estatística não chega. Então, presume-se, então, por uma correlação, que o número real, se considerar essa proporção de comunicação, seria maior do que o verificado. Muito maior. Então, a gente que está no serviço público e privado, no serviço público você tem uma regra a ser cumprida e tem que ser cumprida, né? Então, por exemplo, doença de notificação compulsória, eu sou obrigado a preencher, senão a farmácia não dá o remédio para o paciente. Eu sou obrigado a preencher, senão o Adolfo Lutz não aceita o exame. Agora, quando eu vou no serviço privado, eu pago R$2.000 para fazer meu exame, oba-oba, faço quantos eu quiser e não preciso notificar. Então, a questão cultural é o fundamental aí. Para eu saber aquela pontinha do iceberg que a gente falou, eu só tenho como saber se eu notificar. Se eu não notificar, aquela pontinha vai submergir e vai ficar junto com o total lá que a gente não conhece. Então podemos interpretar que esse número ele ainda é subestimado. Sim, em com relação certeza. ao real. Por isso que eu trouxe o iceberg lá, para a gente ter a certeza que mesmo que a notificação ocorra na sua totalidade, nós temos uma grande contingência da população que vai ter o vírus sem sintoma e que nós não vamos saber. Desde que eles preveem, o Ministério prevê 10 vezes mais do que é conhecido. Isso já é previsto. Então, quando eles fazem uma estratégia em cima daquele iceberg. Não no que está aparecendo, mas no que está lá embaixo. Né? Então, vamos fazer uma campanha nacional contra sarampo. Pô, mas nós tivemos uma população de 1.000 pessoas com sarampo. Eu vou vacinar 250 milhões? Sim, porque o iceberg lá embaixo é muito maior do que a gente está enxergando.